Gravação ok, pode iniciar, desembargador Joaquim. Bom dia aos colegas, desembargador Ivan, doutor desembargador Dioclésio, doutor Alemir, advogados presentes, doutora Cristian. Vamos dar início à sessão ordinária da 6ª Câmara de Direito Público, com a leitura da ata da semana anterior. Bom dia a todos. Desembargador Joaquim, presidente desta Câmara, desembargador Erivan, doutor Dioclésio, doutora Leni, membro do Ministério Público, dando início com a leitura da ata. Ata de julgamento da 6ª Câmara de Direito Público, por videoconferência, realizada no dia 10 de outubro de 2023, disponibilizada no Diário de Justiça 9707, na data de 10 de novembro de 2023, e publicada no dia 13 de novembro de 2023. E até a presente data não foi impugnada. Hoje temos as sustentações orais apenas a PGE, 10 processos. Podemos dar início com o item 3. Embargador Joaquim, passo a palavra. Item 3, apelação civil 0803-207-3422. Martins de Miranda Barros, do Estado do Piauí. Palavra com o procurador, né? Erivan Lopes, o relator. Isso. Doutor Marcelo. Bom dia a todos. Está me ouvindo bem, doutora Cristian? Me ouve bem? Sim. Tá perfeito, doutor Marcelo. Quero cumprimentar a todos, desejar um bom dia, presidente, desembargador Joaquim Santana, eminente desembargador Erivan Lopes, eminente doutor Dioclésio Souza, doutora Leni Galvão, eminente procuradora de Justiça, doutora Cristian. Muito bom dia, bom trabalho a todos. Senhor presidente e relator, desembargador Erivan, eu gostaria de propor, já que é o item 3 que está sendo anunciado, eu observo, desembargador Erivan, que a matéria versada nesse processo é a mesma do item 7, item 12 e item 14 da pauta, e todos são da relatoria de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência permite a sustentação em bloco nos 4 processos. O áudio. Item 3, Quais são os outros itens? Item 7, item 12, 3, 7, 12 e 14. Item 7, 12 e 14. Pode fazer o pregão e eu adianto a Vossa Excelência que estou negando provimento a todos esses recursos. Perfeito, sendo assim, podemos até abreviar aqui a pauta extensa, eminente desembargador. À vontade. E aí é justamente a tese do Estado. Então, eu submeto à presidência aí apenas que conste na ata a presença e a nossa breve manifestação. Abstemos, portanto, da sustentação. Está sem áudio, desembargador Joaquim. Então, eu vou anunciar o 7º, apelação civil 803-330, Dilma Maria dos Santos Pedrosa, Procuradoria-Geral. O 12, né? Que é... Isso. Aqui o sistema, rapaz, está saindo do ar, está uma coisa horrível. Tá ruim. O PJE está horrível. Hein? O PJE está horrível. Agora saiu tudo do ar aqui. Eu vou ver se volta de novo. Isso, eu ainda sou da moda antiga, eu imprimo tudo antes para evitar surpresa. Mas ele não deixa mais a gente ser antigo, não. Vossa Excelência imprimindo aí, qualquer hora vai sofrer uma repreensão do CNJ, porque Vossa Excelência não está atendendo a sustentabilidade. Verdade. Caixa de papel. Ei, Cari. Vossa Excelência pode fazer o pregão também pela pauta, né? A doutora Cristian tem os itens na pauta aí, foram publicados. O meu eu estou acessando aqui ao PJE. Onde é que está essa pauta? A doutora Cristian mandou... Eu envio juntamente com o e-mail, desembargador Joaquim. Doutora Cristian está com a pauta aí? Sim, eu posso... Se o presidente autorizar, você pode fazer o pregão dos itens que eu estou então lê aí, a 7ª, a 12 e a 14. Item 7, 08033
30-32, apelante Dilma Maria dos Santos Pedrosa, origem de Parnaíba, apelação civil, relator desembargador Erivan José da Silva Lopes. Item 12, 080-1933-35, origem de Parnaíba, quarta vara, apelantes João Batista Amaral, filho e outros, relator desembargador Erivan José da Silva Lopes. E item 14, 080-4630-29, origem também de Parnaíba, quarta vara, apelante Silvia José Rodrigues Castro e relator desembargador Erivan José da Silva Lopes. Pois não, pode Vitória Ivan votar. Né? Não, senhor presidente. Gari. O meu voto é o seguinte. Apelação civil, incorporação de percentual de recomposição, de defasagem inflacionária decorrente de conversão. Me parece que o 14 é diferente um pouco, né, não, doutor? Os outros é correção de FGTS. Doutor Marcelo. O 14, só um instante. O porque 14 o 14 da pauta. Ele trata de URV. Os demais é sobre FGTS. Pelo que eu Embora eu esteja negando provimento todos a são todos. URV. Né? Todos são Aí URV. todos são URV, não? está correto, é verdade. O voto é o seguinte: conforme decidiu o plenário, decidido pelo plenário do STF em sede de repercussão geral, tema 05, apesar do percentual apurado resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV não representar um aumento na remuneração do servidor público, mas sim um reconhecimento da ocorrência do indevido decréscimo, que, portanto, não pode ser compensado por sofrer abatimento em razão dos aumentos remuneratórios provenientes, o término da incorporação de 11,98 ou o índice obtido em cada caso na remuneração é a reestruturação remuneratória da carreira do servidor, porquanto não há direito à percepção ad eterno de parcela de remuneração por servidor público. Assim, antes da reestruturação da carreira do servidor, ou caso esta não tenha ocorrido após 94, o percentual deve ser calculado e mantido mesmo após o aumento de sua remuneração, não havendo falar-se em prescrição de fundo de direito, nesse caso, se suprimido ou pago indevidamente ao longo dos anos. Outra situação completamente diversa é aquela em que a lei superveniente quer reestruturar a carreira e a remuneração dos servidores, visto que, como é ser disse na jurisprudência dos tribunais superiores, servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, tampouco a forma do cálculo de remuneração, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. O princípio da irredutibilidade dos vencimentos apenas vê da redução nominal do valor total da remuneração, e não de uma das verbas que compõem a aludida remuneração separadamente considerada. Assim, quando há reestruturação da carreira, como no caso do Piauí, em que a Lei Complementar 38 de 2004 instituiu o plano de carreira e vencimento de servidores públicos civis da administração direta autárquica fundacional do Estado, não há mais falar-se em incorporação do percentual de 11,98% ou outro decorrente de defasagem de remuneração quanto da conversão do Cruzeiro em URV. Em verdade, em proteção ao direito à irredutibilidade salarial, em caso de redução dos vencimentos do servidor com a supressão do referido índice após a reestruturação, o servidor faria jus à VPNI, paga temporariamente até que fosse absolvido pelos aumentos da carreira, o que foi, inclusive, garantido no artigo 20, parágrafo 2º da referida lei. Apelação civil conhecida e improvida, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. É como eu voto. Pois é, eu acompanho o relator e dou para o doutor Deoclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Agora vamos dar continuidade, doutora Cristina, fazendo a leitura aí do próximo processo. Certo. Item 4. 0006144. Senhor presidente, para evitar omissão, eu estou majorando, para não ser objeto de embargos por parte do Estado, eu estou majorando em 5% os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau, em todos eles, né? Somando um total de 15, né? Que permanecerão sob a condição de suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, parágrafo 3 do CPC. Sim, complemento ao voto nos 4 processos que foram feitos pregão. Doutora Cristina, nota isso aí, né? Okay. E passa a leitura do próximo processo. Certo. É o item 4. 0006144, dígito 15, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, apelada Lina Rosa de Jesus Bona, relator desembargador Erivan José da Silva Lopes. Palavra com o Estado. Obrigado, senhor presidente. Senhores julgadores, eminente relator, desembargador Erivan, nesse caso,
foi apregoado, a autora, a senhora Lina Rosa de Jesus, ela ingressou com a presenteação ordinária de cobrança, tendo em vista um anterior mandado de segurança que ela impetrou, visando a majoração do valor de sua pensão na qualidade de filha inúpta de magistrado. Ela sagrou-se vencedora nessa demanda mandamental, transitou em julgado a decisão proferida no mandamos e, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a contar do trânsito em julgado, eminente desembargador Ivan, deveria a parte autora manejar a ação de cobrança para pleitear as verbas do período, as verbas, porque o mandado de segurança não opera, não é sucedâneo de ação de cobrança. Então, ela só pode, na demanda mandamental, pleitear aquelas verbas da impetração até a implementação da ordem mandamental. Então, as verbas anteriores, ela tem que ajuizar uma ação de cobrança. Em qual prazo ela deve deduzir essa pretensão? Bom, já é pacificado, como Vossa Excelência bem sabe. Com o ajuizamento do mandado de segurança, interrompe-se o prazo prescricional da ação de cobrança. E quando ele volta a ocorrer? Do trânsito em julgado na decisão proferida do mandado de segurança. Até que prazo? Conta-se 2 anos e meio da data do trânsito em julgado, da decisão proferida no mandado de segurança. Eu quero crer, eminente desembargador Ivan, que houve um equívoco no juiz Acó na contagem ou na consideração da data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, né? De que se originou o que foi a causa para o ajuizamento da presente ação de cobrança, uma espécie de continuidade. Por que digo isso? Atentando-se para os autos, né? Ela anexou, a parte autora anexou o processo de mandado de segurança, né? Pelo menos as folhas mais relevantes desses autos, e eu observo aqui, eu chamo a atenção de Vossa Excelência para o ID 94.27.852, desembargador Ivan, na página 71, que está lá o mandado de segurança. A sentença recorrida considerou como data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, percebam, 25 de outubro de 1999. Foi essa data que o magistrado considerou para reputar não prescrita, portanto, não acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo ente público, para reputar não prescrita a pretensão. E eu, analisando os autos, estudando aqui como se desenrolou o processo de mandado de segurança, está aqui, nesse ID que eu já citei na página 71, diz o seguinte: certifico, e isso foi a servidora Maria de Jesus, a Raia Chaves, da antiga SESCAR, que hoje não se chama mais SESCAR Cível, aí no Tribunal de Justiça. Certifico que, em 9 de junho de 99, transitou em julgado a decisão de folha 55/56. O referido é verdade e dou fé. E aí a servidora data essa certidão, datada de 25 de outubro de 99. O magistrado considerou que a data da certidão aqui, lavrada por essa servidora da SESCAR, foi a do trânsito em julgado. E não, essa foi a data em que ela lavrou a certidão. Mas a servidora deixou bastante claro, o acórdão transitou em julgado em 9 de junho de 99. Bom, se é assim, e contando-se 2 anos e meio, porque de acordo com o artigo 9º do decreto 20.910 de 32, que regula a prescrição das pretensões em face da fazenda pública, estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, ela volta a correr pelo prazo de 2 anos e meio. Né? 2 anos e meio. Então, contando-se 2 anos e meio da real data do trânsito em julgado, e não aquela que foi reputada
pela sentença como do trânsito em julgado, então a data correta de 9 de junho de 99, é questão só de aritmética. 9 de junho, jogando para frente 2 anos e meio, né, de 99, chega-se aqui ao mês de dezembro de 2001. Dezembro de 2001. Né? Ora, quando foi protocolada a ação ordinária? Eu verifico aqui que foi em 12 de abril de 2002. 4 meses, né? Mais de 4 meses após o termo ou dias adquém do prazo prescricional. Né? Então, eu quero crer que houve um equívoco na verificação em primeiro grau da data do trânsito em julgado. Né? A certidão é bastante clara, eu me reportei aqui ao ID e à página, né? Em que o magistrado reputou a data em que lavrada a certidão pela servidora da CSK Civil como sendo a data do trânsito em julgado. E não é assim. E não é assim. Pois bem, eu, na verdade, irei me ater mesmo à prejudicial de mérito, de prescrição, porque eu entendo que ela é suficiente para fulminar a prescrição aqui, para fulminar, melhor dizendo, a pretensão de cobrança dessas diferenças de pensão, considerando o reajuste que foi assegurado no anterior mandado de segurança impetrado pela senhora Lina, que assegurou, na verdade, ele assegurou a incorporação de rubricas, como adicional por tempo de serviço e alguma outra verba que agora não me foge à memória. Mas, enfim, foi reajustada essa pensão de filha inúpcia de magistrado, e como o mandado de segurança não opera efeito retroativo à impetração, né, necessária a ação de cobrança. E, como demonstrado aqui, ela está inexoravelmente fulminada, essa pretensão, pela prescrição. Então, se requer o provimento da apelação interposta pelo ente público para se reputar prescrita totalmente a pretensão de cobrança e, com isso, julgar improcedente os pedidos autorais. É o que se requer. Muito obrigado. Vai lá com o relator. Não, senhor presidente. Creio que se esse mandado de segurança tivesse sido julgado quando eu já integrava o tribunal, eu devo ter votado contra. Porque eu acho que essas pensões vitalícias em favor de filha e núcleo de magistrado não foram recepcionadas pelo artigo 37 da Constituição Federal de 88. Em todo caso, e já é a ação de cobrança, fundada em sentença proferida em mandado de segurança, meu voto é o seguinte: a ação de cobrança trata da condenação do Estado do Piauí ao pagamento de valores pretéritos, não pagos integralmente, a título de pensão vitalícia de filho e núcleo de magistrado, relativos ao adicional de tempo de serviço e progressão funcional, conforme direito reconhecido no mandado de segurança 98.00.12.22, dígito 8. Eu destaco que, apesar da apelante levantar em seu recurso argumentos relativos ao mérito, defendendo que a pensão concedida à filha e núcleo de magistrado é uma típica pensão especial, de livre estipulação, motivo pelo qual não se pode pleitear a sua igualdade numérica com os proventos e remuneração do servidor falecido, o certo é que, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é vedado na ação de cobrança, que visa o pagamento de direito reconhecido em mandado de segurança, rediscutir o mérito deste, ou seja, do mandado de segurança, sob pena de violação à coisa julgada. Trago um precedente aqui do STJ, em que ficou estabelecido, abro aspas, conforme jurisprudência do STJ, em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no RIT, sob pena de violação à coisa julgada, recurso especial provido. STJ, segunda turma, recurso especial 16.69.480, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de junho de 2017. Assim, a única questão pendente de apreciação no presente recurso é a prescrição das parcelas discutidas nos autos, relativa aos valores pretéritos não pagos integralmente a título de pensão vitalícia da filha em núcleo de magistrados, relativos ao adicional por tempo de serviço e progressão funcional, que a sentença determinou que fossem pagos do período de setembro de 93, que corresponde a 5 anos antes do ajuizamento do mandado de segurança,
havido em setembro de 1998 até maio de 2001, mês anterior à implementação do direito ao contra-cheque da autora. Quanto a isso, defende o Estado apelante em síntese que a sentença é ultra petita, visto que o juízo sentenciante considerou como termo a qual da prescrição de trato sucessivo a impetração do mandado de segurança em que foi concedido o direito às parcelas cobradas na presente ação, e não o seu trânsito em julgado. Esse foi o erro da sentença, né? Considerou a data de impetração do mandado de segurança e não a data em que ele transitou em julgado, como requerido na própria inicial da apelada. E que somente a citação válida interrompe a prescrição. E esta ocorreu apenas em 14 de fevereiro de 2003. E que este deve ser o dia para o início do prazo retroativo, de 5 anos. Eu estou dizendo que o Estado tem razão em parte. A jurisprudência do STJ é remansosa em dizer que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão dele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança das parcelas referente ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado de segurança. Trago precedente também do ministro Herman Benjamin, no agravo interno, no RESP 1890258, julgado em 23 de agosto de 2021. Digo mais que, uma vez interrompido o prazo em favor da Fazenda Pública, este volta a correr pela metade, com ressalva de não poder ficar reduzida aquém de 5 anos, ao teor da súmula 383 do Supremo. Abro aspas. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém dos 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Assim, a prescrição da pretensão de cobrança não incide no caso, pois o mandado de segurança transitou em julgado em 25 de outubro de 99, é o que consta do ID 1196-1938, da página 71. E a presente ação foi distribuída em 12 de abril de 2002, ou seja, a ação de cobrança. É o ID 1196-1938, página 1. Portanto, menos de 2 anos e 6 meses após o marco inicial da prescrição da pretensão de cobrança. Além disso, não merece prosperar o argumento do apelante de que a citação ocorreu apenas em 14 de fevereiro de 2003, e por isso este seria o termo inicial da prescrição. Eu digo isso porque, de acordo com o artigo 219, parágrafo 1º e 2º do CPC de 73, aplicáveis à época, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Incube à parte promover a citação do réu em 10 dias subsequente ao despacho que ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Assim, considerando que a citação foi requerida na inicial e as custas da demanda foram devidamente recolhidas, página 100 do ID 9427-852, a interrupção da prescrição se deu com a citação e retroagiu a data da propositura da ação de cobrança. Nessa linha, considerando que a ação de cobrança foi proposta dentro do prazo de 2 anos e meio após o trânsito em julgado do mandado de segurança, como já destacado, seria plenamente possível a cobrança das parcelas deste quinquênio que antecedeu a propositura da mencionada ação mandamental. Ocorre que, no caso em apreço, a ação de cobrança limitou-se à cobrança de valores pagos a menor referente a um prazo retroativo de 5 anos, a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança, que se deu em 9 de junho de 99. Este, portanto, é o termo a qual da prescrição, e não a data da propositura do mandado de segurança, como julgou o juiz de primeiro grau, em razão do princípio da congruência, previsto no artigo 141 e 492 do CPC de 2015, que faço a transcrição, mas vou me dispensar de ler. Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença neste ponto, por ser ultra petita. Contudo, estando devidamente instruído o processo, eu aplico a teoria da causa madura, consoante a inteligência do artigo 3551 e também do artigo 1013, parágrafo 3º e 4º do CPC, para julgar que a condenação do Estado do Piauí, no caso, fica adstrita às parcelas do período de junho de 94, 5 anos antes ao trânsito julgado do mandado de segurança, havido em 9 de junho de 99,
até maio de 2001, mês anterior à implementação do direito no contra-cheque da autora. Finalmente, majora os honorários em 2%, do já fixado em primeiro grau em desfavor da parte apelante, somando 12% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 11º do CPC. Em face do exposto, eu conheço da presente apelação civil, lhe dou provimento para 1. Acolher a preliminar de nulidade da sentença na análise da prescrição por ser ultrapetita. 2. Aplicar a teoria da causa madura para julgar que a condenação do Estado do Piauí, quanto ao pagamento das parcelas reconhecidas no mandado de segurança 98.0012.22.8, ficar distrito ao período de junho de 94, 5 anos antes do trânsito em julgado do mandado de segurança, que ocorreu em 99, até maio de 2001, mês anterior à implementação do direito da autora no contra-cheque. Ademais, majora em 2% os honorários advocatícios fixados no primeiro grau. É com o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, só um esclarecimento, questão de fato, bem breve. Eminente, senhores julgadores, eminente desembargador Erivan, gostaria de pontuar. No voto de Vossa Excelência cita 2 momentos distintos do trânsito em julgado. Eu ouvi atentamente, Vossa Excelência fala em 25 de outubro de 99, em outro trecho do voto de Vossa Excelência fala em 9 de junho de 99. A depender de qual Vossa Excelência considerar, a pretensão está prescrita. Em um momento, Vossa Excelência, encampando a tese lá da sentença, falou em 25 de outubro de 99. Aí não estaria prescrita. Mas, em outro momento, já no final do voto, fala em 9 de junho de 99, que é o que o Estado está defendendo, o que eu defendi na sustentação. Ora, se é 9 de junho, 2 anos e meio para frente, está prescrito, considerando que foi protocolado em abril de 2002. Então, é apenas para chamar a atenção para essa peculiaridade, porque isso é decisivo para o destino da demanda. Doutor, eu considerei os 2 anos e meio após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado... Perfeito. A data do trânsito em julgado que Vossa Excelência considerou no voto de Vossa Excelência são 2 datas distintas. No primeiro momento, Vossa Excelência fala 25 de outubro. E lá na final do voto é 9 de junho. Então, eu estou dizendo aqui que é a partir do trânsito em julgado, que se deu no dia 9 de junho de 99. Inclusive, eu cito o ID. Então, perfeito. Exato. É porque lá no começo do voto, Vossa Excelência falou 25 de outubro. Eu ouvi atentamente. Dependendo de qual dessas datas, Vossa Excelência considerou 9 de junho, ele projetar 2 anos e meio para frente, está prescrito. É só contar. Está prescrito, abril de 2002. Então, eu vou abrir o ID para conferir, viu, doutor? Realmente. Isso, perfeito. É o ID, fala em 25 isso, é o 94. Outubro, que é o ID 1196-1938, né? Eu estou com outro ID aqui, mas o documento é o mesmo, né? Certidão de Vossa trânsito Excelência julgado. abriu esse ID de página 71? Foi o 94.27.852, página 71. A página é até a mesma, mas o ID que eu estou aqui é outro. A página é a mesma. Doutor, é o seguinte, realmente o voto tem esse erro material aí. Eu vou adiar o julgamento do processo por conta desse erro material e depois, porque esse dele é muito grande, o processo é velho, antigo, muito grande. Eu preciso abrir o mandado de segurança para reconferir a data, para verificar se o trânsito em julgado de fato se deu em 25 de outubro ou se deu em junho, ok? Perfeito. Só chama a atenção que o 25 de outubro é a data que a servidora da SESC assinou a certidão, mas a data do trânsito é bastante clara. Certifica que em 9 de junho transitou em julgado. E essa data, 2 anos e meio para frente, está prescrita. Eu tenho cometido o erro de transcrever a data da certidão com a data do trânsito em julgado. Mas eu vou adiar para o julgamento na próxima sessão, senhor presidente, para corrigir esse equívoco, tá? Tá bem, fica adiado então, né? Obrigado. Ok. O processo seguinte é o número 6. O item 5. 5. Da Isso. minha relatoria. Minha relatoria apelação civil 00892-91-2016. Andréa Maria Gomes da Silva, Estado do Piauí. Falar com o advogado, né? A procuradora. Alguém da parte autora? Não. Só o senhor, doutor Marcelo. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutora Teixeira. Senhores julgadores, só confirmando, esse é o processo de número 5 da pauta, correto? Andréa Maria Gomes
da Silva. Pois bem, uma matéria, a matéria discutida nesse processo trata de responsabilidade civil do Estado do Piauí, uma demanda indenizatória, uma questão delicada que houve, antecipo desde já, que a parte autora, a senhora Andréa Maria Gomes da Silva, ela narra aqui, senhores jogadores, que em julho de 2015 estava grávida e praticamente final da gestação, quase 9 meses, e se dirigiam ao Hospital Regional de Campo Maior, hospital estadual, alegando sentir fortes dores, né, na região do quadril, e que narrou que ficou por um bom tempo, né, esperando atendimento, e até que conseguiu ser atendida, primeiramente por uma enfermeira e, na sequência, por um médico daquele nosocômio. E durante a consulta, essa é a queixa da parte autora, ela alega que não foi dada a atenção devida a ela, né, dado o quadro, né, o estado já bastante avançado da gravidez, né, quase no seu termo, e diz que, embora já, no seu entender, já estivesse com todos os sintomas indicativos de trabalho de parto, né, o entender leigo da parte autora, já estivesse com todos os sintomas de trabalho de parto, o profissional médico que atendeu a parte autora teria se limitado a prescrever medicamento injetável para dor, né? E teria feito a liberação dela, e liberação dela do hospital. E a parte autora se insurge contra isso, dizendo que essa foi uma liberação prematura, né? Que teria havido negligência médica. E aí reside o primeiro ponto da causa de pedir dessa demanda indenizatória. Segue a narrativa autoral, dizendo que nesse trajeto, né, portanto, voltando para casa dessa liberação médica no hospital, persistindo o quadro de dores, né, ela teria, nesse trajeto de volta, dado à luz ao bebê em uma via pública. Isso é o que consta dos autos, em uma via pública. E que, após a chegada de uma ambulância do SAMU, foi levada, juntamente com seu filho, né, que teria nascido nessas condições que ela narra, novamente ao Hospital Regional de Campo Maior, onde foi, mais uma vez, atendida pelo médico que ela nomeia, né, inicial, o doutor Daniel Dutra. E lá ficou internada até receber alta médica. Então, ela pleiteia danos morais em face do Estado do Piauí pela suposta omissão, ou pela negligência, ou pela má prestação do serviço médico. Pois bem, aqui a demanda ela suscita um debate acerca do chamado erro médico. Essa é o cerne da demanda, a demanda de responsabilidade civil proposta em face do Estado do Piauí, e trazer apenas que o erro médico, né, a atividade médica, por sua natureza, ela é uma atividade que, salvo exceções, por óbvio, ela é uma atividade meio, né, naquela clássica divisão, né, atividade meio e atividade de resultado, né? Quer dizer, profissional médico, via de regra, ele compromete-se, sim, a envidar todos os esforços que a ciência médica que está ao seu alcance, né, que ele detém aquela expertise, empregar no atendimento para prestar o melhor atendimento possível. Então, isso significa que, diferentemente de uma obrigação de resultado, obrigação de meio, obrigação de resultado, uma obrigação meio, ele não pode dar a garantia de que o tratamento que foi dispensado dentro daquela visão do médico, diante do diagnóstico e da condição que o paciente é apresentado ao médico, que aquele tratamento, no caso, foi prescrito aqui tratamentos injetáveis, medicamentos injetáveis para aplacar o quadro de dor, que aquilo vá funcionar de forma assim perfeita, ou que aquilo não vá fugir da previsibilidade que o profissional tenha diante do quadro que foi apresentado.
Pois bem, então, se a obrigação do médico é sempre atuar, né, de acordo com a ciência médica, né, adotando todos os procedimentos cabíveis, não se pode exigir, salvo prova cabal, em contrário, que ateste negligência, imperícia, imprudência, pretender responsabilizar por um atendimento que a parte entenda, não detendo o know-how e a expertise médica, entenda que não foi suficiente. Né? E o judiciário, o operador de direito, não detendo essa expertise médica, não dispõe de condições de dizer que o médico, quando atendeu a paciente, deveria ter empregado aquela terapêutica e não outra. Justamente porque ele não detém o conhecimento para se, digamos, censurar o atendimento que o médico, na visão que ele teve, quando a paciente, a parte autora, apresentou o seu nosocômio relatando dores, e aquele medicamento que ele prescreveu para justamente aplacar a dor não foi inadequado. Né? Porque aí deveria o judiciário, sim, se socorrer de uma eventual perícia médica, por não deter esse conhecimento especializado, para se confrontar aquilo que foi estabelecido ali no prontuário. Pois bem, para se sustentar, portanto, um dano adver de uma imprudência, imperícia ou negligência médica, há sim um ônus que toca a parte que deduz uma pretensão indenizatória de provar cabalmente que uma tal conduta médica deficiente, falha, omissa, foi a causadora direta da lesão, né, do dano que afirma ter sido sofrido. Não se podendo, senhores julgadores, agir com base em presunções. Né? Presumir que aquela terapêutica, aquele medicamento que foi prescrito, foi inadequado, né? Supondo que outra terapêutica deveria ter sido a aplicada. Pois bem, isso justamente porque múltiplos fatores podem ser causa da enfermidade ou de complicações que alguém possa ter em seu estado de saúde. Né? Apenas fazendo aqui um paralelo, um exercício reflexivo, dizer que, por exemplo, se como desfecho de uma cirurgia advém uma complicação de saúde, né, por exemplo, uma parada respiratória, esse fato pode ser uma decorrência da própria condição que o paciente já possui quando se apresenta à situação de ser submetido à cirurgia. Né? Muitas vezes já desfavorável esse quadro de saúde que veio agravar-se pela contingência de ter que se submeter a um procedimento cirúrgico, né, que não poderia deixar de ser realizado, né, na visão médica, muitas vezes, por ser a única saída, talvez a única, para se salvar a vida. Então, se um resultado adverso ou se uma complicação do estado de saúde ocorre, né, uma fatalidade, digamos, em decorrência de uma intervenção médica, isso não significa automaticamente que houve uma conduta censurável do ponto de vista do direito, né, a ponto de se ensejar a responsabilização civil, justamente porque a atividade médica é uma atividade meio e não uma atividade que envolve uma obrigação de resultado. Né? Repito, o que implica, o que tem consequência prática, no sentido de que o profissional ele deve, sim, comprometer-se a envidar os esforços necessários e todo o conhecimento que está ao seu alcance para realizar o tratamento que compete a ele profissional. Então, feita essa digressão, né, em relação aos contornos da responsabilidade civil, contornos específicos relacionados ao chamado ato médico, erro médico, da análise dos autos, eu trago aqui elementos que foram colhidos na instrução processual em primeiro grau para dizer que a sentença ela embasou-se decisivamente, posso assim dizer, nas afirmações contidas na inicial, quando a autora afirma que teria sido tratada de forma negligente. Né? Isso porque, reportando-me agora especificamente à prova testemunhal, por exemplo, eu verifico, senhores jogadores, aqui, o depoimento do médico foi no seguinte sentido, abre aspas, a paciente não referiu dores abdominais, perdas
vaginais, contrações uterinas ou quaisquer outros sinais de trabalho de parto, que o depoente, isso é o que está na sentada da audiência, que o depoente acrescenta que nessas 2 horas que decorreram entre os 2 atendimentos, a paciente pode ter iniciado o trabalho de parto com contrações muito intensas que levam à dilatação muito rápida do colo uterino, chamado trabalho de parto precipitado. No histórico do hospital, assinado pela enfermeira, Ravena Maria Oliveira, há a seguinte narrativa, abre aspas, pela tarde apareceu a gestante Andréa Maria Gomes, a parte autora, com história de 8 meses de gestação, relatando ter ido para um evento do dia anterior, ontem, e teria se assustado com um animal se machucando numa árvore. Aí está aqui, entre parênteses, região lombar. Deu entrada com história de vômitos e dor lombar. Aí ele destacou, sem perda de líquidos e sem contrações. Houve uma sindicância, senhores jogadores, decorrente desse fato. Uma sindicância foi aberta e houve o depoimento da enfermeira, que assim diz, que a depoente questiona a paciente se teria tido perda de líquido, ao que respondeu que não, que a depoente considera que a consulta com a paciente foi demorada, pois o médico somente entrou no centro cirúrgico para realizar uma curetagem depois que atendeu a gestante e que a equipe do centro cirúrgico permaneceu algum tempo esperando o médico finalizar a consulta, que a depoente informa que logo depois do ocorrido, a mãe da paciente chegou à maternidade e relatou que a equipe, dizendo a seguinte expressão, destaque. Aqui eu vou falar o que foi o depoimento da parte autora. Ela colocou assim, depoimento para o médico. Eita, doutor, minha filha enganou todo mundo. Dando a entender que foi uma surpresa para todo mundo o nascimento da criança. Ou seja, se verifica aqui que o parto antecipado, né, justamente porque envolve uma condição de saúde que escapa, muitas vezes, à previsibilidade, seja da parte da paciente ou do profissional médico, você nunca sabe se um parto antecipado ele vai ocorrer. Então, e as condições em que a paciente se apresentou à equipe médica do hospital estadual não permitiu antever essa possibilidade, justamente por isso é que não se pode pretender responsabilizar o Estado pela ação ou por qualquer omissão do profissional médico que atendeu a parte autora, e aí há um Parou. Está sem áudio, doutor Marcelo. Perfeito. Me ouvindo agora? Sim, pode continuar. Perfeito. Aqui é problema de instabilidade do sinal. Eu estou me encaminhando aqui para o final, na verdade, senhor jogador, para falar apenas aqui o depoimento aqui da técnica de enfermagem que presenciou os fatos, Francisca Maria da Paz, que diz que lembra que atendeu a mesma, se referindo à autora, aferindo a pressão arterial, perguntando se a paciente havia perdido líquido, se tinha sangramento, se estava sentindo dores no baixo ventre, e que a paciente respondeu que estava apenas sentindo dores lombares e havia vomitado uma vez, mas que não tinha tido nenhum sangramento, nem perdido líquido, que a paciente atribuía suas dores lombares ao susto que teve com o animal durante um evento ocorrido na véspera, né? Que a depoente informa que o atendimento foi um pouco demorado, pois a enfermeira Ravena, que se encontrava no centro cirúrgico, ligou para a depoente perguntando pelo médico, pois a equipe do centro cirúrgico estava à sua espera e a depoente respondeu que o médico ainda se encontrava atendendo a paciente. Depois disso, o referido médico retornou ao centro cirúrgico para a realização de um curetagem. Pois bem, concluindo, né, o relatório da comissão de sindicância chegou à seguinte conclusão em relação aos fatos a que reporta a causa de pedido dessa demanda indenizatória. Abre aspas, com base nos depoimentos colhidos dos elementos probatórios juntados aos autos, esta comissão sindicante considera que não houve um descaso no atendimento a menor por parte de nenhum profissional do Hospital Regional de Campo Maior, tanto na área médica como de enfermagem, pois todos os procedimentos necessários ao alcance das possibilidades foram adotados. Pois bem, então, ao contrário do afirmado aqui pela parte autora, não houve necessidade de que se aguardasse o médico finalizar o procedimento de curetagem que ele estava realizando, antes de ser atendida, visto que nos termos dos depoimentos que aqui eu citei a Vossa Excelência, o médico, aqui apontado, doutor Daniel Dutra, examinou a paciente antes mesmo de realizar esse procedimento de curetagem, que ela alega que teria sido a razão da demora, né, para
ser atendida. Inclusive, senhores jogadores, aqui a senhora André, em momento algum, afirmou que estava perdendo líquido amniótico ou que estava com sangramento, o que despertaria maiores cuidados e precaução, logicamente, por parte da equipe médica, né? Afirmo que, portanto, que com base nos elementos que constam dos autos, é lógico que a autora foi atendida, sim, com o devido zelo, sendo totalmente plausível, que tenha sofrido trabalho de parto precipitado, né? O que gerou as intensas contrações e dilatação. Pois bem, então, como toca a parte autora, o ônus referente à imputação de imperícia, negligência, pois não, encaminhando já para o final. Tem 30 segundos. Pois não, vou finalizar. Imperícia, e ela não se desincumbindo desse ônus, né, com base na produção, na instrução processual produzida, dizer que a demanda indenizatória deve ser julgada improcedente e finaliza apenas dizendo que o quantum estabelecido, ele destoa, o quantum de 40 mil, destoa da jurisprudência do Egresso Tribunal de Justiça, que para situações de, por exemplo, evento morte em detento em estabelecimento penitenciário, fixa esse parâmetro, 40, 50, 60 mil, sendo destoante da praxe judicial para casos análogos. Então, eu finalizo requerendo o provimento do apelo depois do Estado do Piauí para se julgar improcedente subsidiariamente e reduzir o quantum indenizatório estabelecido. E que seja retificada a taxa de juros que foi estabelecida em 1% ao mês, fugindo dos precedentes qualificados do STJ e STF. Muito obrigado. Ok. Conforme entendimento firmado, a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva. Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, impondo-lhe o dever de indenizar se verificar dano ao patrimônio de outro e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Nesse particular, destaco que o sistema de responsabilidade civil do Estado recepciona a teoria do risco administrativo, desobrigando o lesado de demonstrar a culpa da administração para obter indenização em razão de ato danoso causado por seus agentes, considerando como premissa a existência do dano e a sua relação de causalidade com a atuação ou a falha estatal. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito, ou força maior, ou decorrer de culpa da vítima. Nesse sentido, eu estou anexando o julgado da ministra Sucete Magalhães, em que, sobre o serviço médico, ela diz que é induvidoso que o serviço médico deve ser completo e eficientemente prestado. Entendeu? Aí comenta o caso que ela estava julgando. Em outro julgado, o ministro Benedito Gonçalves diz que a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar decorre do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular. Em outro julgamento, o ministro Humberto Martins diz que a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar decorre do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular. E eu continuo aqui. Porém, como é sabido, a responsabilidade estatal por conduta omissiva é subjetiva, ou seja, necessita de comprovação da culpa. Necessita de comprovação da culpa. Nesse sentido, junto, anexo julgamento do ministro Herman Benjamin sobre o tema. Aí eu continuo. Assim sendo, a responsabilidade do Estado por conduta omissiva decorre dos elementos subjetivos, dolo e culpa, e do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular. No caso, a prova documental acostada aos autos comprova tanto a culpa quanto o nexo causal. A negligência resta demonstrada, tendo em vista que a autora apelada, grávida de quase 9 meses, deu entrada a primeira vez no hospital no dia 27 de julho de 2015, às 16 horas e 48 minutos, tomou injeção de dipirona e foi liberada, mais precisamente às 17h30 do mesmo dia, conforme o documento de ID, página 26 dos autos de origem. Além disso, ainda antes das 18 horas do mesmo dia, ela foi atendida pelo SAMU, conforme você depreende do documento de ID, página 27, de forma que foi levada novamente ao Hospital Regional de Campo Maior. A diferença mínima de tempo entre o primeiro atendimento da paciente
e o segundo, feito pelo SAMU, corroboram com as declarações da autora no sentido de que não foi adequadamente atendido, posto que, mesmo grávida, de 9 meses, lhe foi administrada apenas uma injeção de dipirona no primeiro atendimento, sem qualquer exame clínico ou procedimento médico mais detalhado. Ora, considerando o avançado estado gestacional, o mínimo que se espera do atendimento médico é a realização de maiores exames clínicos ou mais completos, a fim de se verificar a possibilidade de trabalho de parto ou algum risco para a gestação, sobretudo pelo relato da paciente que sentia dores na região lombar. O próprio trecho do depoimento do médico Daniel Dutra, citado pelo apelante nas razões recursais, não há informações de que foi realizado exame mais detalhado. Pelo contrário, o referido se limitou a afirmar que a paciente não referiu-se a dores abdominais, perdas vaginais, contrações uterinas ou quaisquer outros sinais de trabalho do parto. Ademais, ainda que não se considerasse a falta de tais exames, a liberação em pouquíssimo tempo da paciente demonstra a negligência capaz de gerar responsabilidade estatal, posto que o avançado estado gravídico, combinado com as queixas de dores lombares e vômito, evidencia a necessidade de maior cuidado e observação da paciente. Além disso, pelos fatos narrados, sobretudo pelo trabalho de parto ocorrido em menos de meia hora após o primeiro atendimento no Hospital de Campo Maior, que culminou com o atendimento da autora apelada pelo SAMU, comprova o nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral sofrido. Não há assim que se falar em ausência de culpa, ou até mesmo, em caso fortuito ou força maior, até mesmo porque o estado avançado da gravidez era de conhecimento do médico, que demandaria maior atenção à paciente. Desse modo, resta configurada a responsabilidade do Estado, devido à má prestação do serviço público de forma culposa. Dada a desproporção do valor do dano moral, restando evidenciada a responsabilidade civil do Estado, resta caracterizado o dever indenizar, sendo incontestável, por conseguinte, a exigência de danos morais a reparar, em razão do trabalho de parto em via pública, logo após a paciente ter sido atendida no Hospital Regional de Campo Maior. Na sentença, o juiz de primeiro grau arbitrou o valor de R$40 mil a título de indenização por danos morais em favor da autora. Não resta dúvida que o valor de R$40 mil é razoável e proporcional ao dano moral suportado. Apesar de não se falar em tarifação ou padronização de verbas indenizatórias, a jurisprudência do STJ afirma ser razoável a aplicação do valor de R$100 mil para cada genitor em caso de morte do recém-nascido por conta de negligência em serviço hospitalar, fatalidade que não ocorreu no presente caso. Mas eu cito aqui o julgado do ministro Ogir Fernandes, que trata de 100 salários mínimos para cada autor, e também o ministro Raul Araújo, seguindo a mesma linha de raciocínio. De igual modo, a jurisprudência dos tribunais pátrios fixa esse valor de R$100 mil, e o julgado do ministro Marco Aurélio Belize. Assim, se ocorrendo a morte do recém-nascido em decorrência da culpa estatal, fixa a indenização no valor de R$100 mil para cada genitor. Se ocorrendo a morte do recém-nascido em decorrência de culpa estatal, fixa a indenização do valor de R$100 mil para cada genitor, mostra-se razoável e proporcional R$40 mil, quando não há o resultado morte. Conclui-se que o valor fixado pelo juiz da Corte coaduna com as peculiaridades do caso concreto e são compatíveis com a reprovabilidade da conduta, extensão do dano sofrido, sofrimento experimentado e o caráter punitivo pedagógico do Instituto. Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria, eu voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, denegar provavelmente de forma a manter incólume a sentença proferida do juiz de primeiro grau, majora os honorários dos recursais em 5%, nos termos de 85 para terceiro do Código de Processo Civil. Padre Erivan. Põe o voto, Vossa Excelência. É o doutor Teoclésio Silva. Teoclésio. Eu acompanho, Excelência. Concluída a votação, então. Processo número 6. 6 é o 0761-1104. Abuso de poder, Estado do Piauí, Stanley Feitosa Carvalho. Erivan Lopes é o relator. Palavra com o Estado, né? Se manifestar.
Não tem manifestação. Não tem. Não, doutor Erivan. Não, o doutor Manifestação, senhor Marcelo não presidente, requisitou. eu faço o voto de forma concisa. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Piauí, pela Fundação Universidade Estadual, concurso público, etapa de investigação social, representação pela prática de ato infracional, extinção do processo sem resolução de mérito, impossibilidade de eliminação do candidato por conta da existência dessa representação, cuja pena foi extinta. Tese de repercussão geral firmada no julgamento do recurso extraordinário 560/900, que é o tema 22 do Supremo. Recurso que eu conheço e nego provimento, senhor presidente. De acordo com o relator, doutor Dioclésio. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Processo número 7. Não, o 7 foi o julgado, desembargador. 8. Isso, Oito, é o 8. Remessa necessária, 836696. Bardo Erivan, relator, Estado do Piauí, Tiago Pablo Francilino e outros. Curso de formação. Palavra com o Estado. Obrigado, presidente. 08. Senhores jogadores, mandado de segurança impetrado, são vários candidatos aqui, salvo engano, são 11 candidatos, 11 apelados, concurso para agente de polícia, concurso esse regido pelo edital 02/2018. Mandado de segurança aponta aí uma pretensa omissão do diretor da Academia de Polícia Civil do Piauí, que não teria realizado uma segunda convocação para o curso de formação, etapa final desse certame antes da nomeação e posse neste concurso público. Esses impetrantes, esses vários impetrantes neste mandado de segurança, afirmam que figuraram entre os 257 aprovados para o cargo de agente de polícia, né, e somente 84 foram convocados para realizar o curso de formação. E que, em relação aos aprovados de ampla concorrência, que foram 74 convocados, somente 62 efetivaram suas matrículas. Então, qual é a queixa dos impetrantes nesse caso? É que, tendo havido desistências, né, ou pessoas que não se apresentaram para se inscrever, convocados, mas não se apresentaram para se inscrever no curso de formação, haveriam, entre aspas, vagas, no caso, 12, né? 74 para 62. 74 convocados, 62 se apresentaram para realizar as matrículas, desembargador Erivan. Então, essa diferença, né, que os impetrantes chamam de desistências, esses claros, vamos dizer assim, dando a entender que se referem à vaga, seria motivo, né, para se reconhecer um direito líquido e certo à convocação deles, impetrantes. Desembargador, tivemos problema na internet, mas já voltou. Perfeito. Então, presidente, posso continuar? Então, dando continuidade, essa diferença que é apontada pelos impetrantes seria a razão para a convocação deles para uma segunda turma do curso de formação, referente a esse concurso de agente de polícia. Qual é a nota peculiar, nesse caso, do concurso para agente de polícia? Em que eu faço questão aqui de trazer a Vossa Excelência para uma reflexão. É que esse concurso ele não foi aberto e já estipulando, né, estabelecendo vagas a serem providas. No cabeçalho do edital desse certame, senhores jogadores, há a clara disposição que ele visa a formação de cadastro de reserva. Quer dizer, não há ali o estabelecimento de vagas a serem providas diretamente por força desse concurso. O que somente ocorre quando as vagas estão criadas em lei e, dentro do juízo de conveniência e oportunidade, dentro do prazo de validade do certame, a administração entende o momento mais adequado para convocar a quantidade de candidatos
aprovados, portanto, aqueles dentro do número de vagas, do momento que melhor atenda ao interesse público. Mas não é disso que se trata. Como eu disse, é um concurso aberto para a formação de cadastro de reserva. Então, o direito líquido e certo impetrante, ou dos impetrantes, haveria sim, se figurando dentro do número de vagas previstas em edital, eles tivessem sido preteridos, não tivessem sido convocados por razão imotivada e arbitrária da administração pública. Mas não é de vagas que se trata, e sim de formação de cadastro de reserva. Então, sendo formação de cadastro de reserva, toca à administração o juízo de conveniência de convocar aqueles candidatos dentro do quantitativo que a administração entenda necessário para, no prazo de validade, figurarem como potenciais beneficiários de nomeações. Por que falo potenciais? Porque desde o momento do chamamento por meio do edital, convocando a sociedade a participar desse certame, houve a clara disposição de que se estava concorrendo à formação de um cadastro de reserva. Eu estou sendo bastante repetitivo nesse aspecto, porque, diferentemente da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ali no leading case 598.099, que o Supremo proclamou que há o direito líquido e certo do candidato que figura dentro do limite de vaga fixado no edital. Mas isso. O distinguish aqui é porque não se trata de vagas mesmo, e sim de mero cadastro de reserva. Pois bem, o item 15.6 do edital, para além de tudo que já citei, ele estabelece que, a contar da homologação do resultado final do certame, a administração, e podendo ser prorrogado o prazo, né, a validade de 2 anos deste concurso, né? Então, ele podendo ser prorrogado por igual período. Então, dentro desse período, desse lapso, 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos, há o juízo de discricionariedade de conveniência do momento em que, considerando o número de vagas existentes para esse cargo de agente de polícia, a administração eleger o melhor momento para convocar os candidatos. Então, não cabe ao judiciário, né, sob pena de vulneração do princípio da separação de poderes e de se imiscuir, portanto, na seara própria da administração no que se refere a prover e estruturar o quadro de pessoal da administração pública, não cabe ao judiciário, com a devida vênia, dizer se X candidatos ou Y candidatos devem ser convocados, compelir o ente público a abrir uma segunda turma no curso de formação para como etapa final deste certame, justamente porque isso vai de encontro ao princípio, portanto, que estabelece a harmonia e a separação entre as atribuições dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. Então, a pretensão mandamental, já encaminhando para o final, seus julgadores, ela suscita uma reflexão acerca de uma indevida interferência judicial no funcionamento da administração pública, uma vez que os demandantes, impetrantes, aqui apelados, pretendem ser convocados para um curso de formação por imposição do Poder Judiciário, desconsiderando-se o quantitativo necessário de agentes de polícia determinado pela administração pública. Então, e concluindo-se ser indevida essa determinação estabelecida na sentença, ter presente de que não há, em matéria de concurso público, a chamada teoria do fato consumado, né? Uma vez que concluindo que a eventual participação e prosseguimento dos autores nesse concurso tenha sido indevida, não cabe se chancelar essa permanência, essa situação fática, pelo mero decurso de tempo, justamente porque não se aplica a teoria do fato consumado em matéria de concurso público, que é matéria já objeto de tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Então,
se requer, à vista de todo o exposto, o provimento do apelo interposto pelo ente público para se denegar a segurança vindicada. É o que se requer. Muito obrigado. Senhor presidente, doutor Dioclésio, senhora procuradora, a sentença ela não determinou a nomeação em posse do apelado, né? Ela assegurou a sua convocação para o curso de formação da Academia de Polícia. Por que que ela assegurou? É porque, embora o concurso tenha sido para formação de cadastro de reserva, esse curso ele é pré-requisito para a nomeação do cargo de agente. Então, o Estado convocou um determinado número de pessoas a fazer o curso, ou seja, que é pré-requisito para a nomeação, mais precisamente 74 candidatos, né? Parte deles ou não se apresentou ou pediu final de lista. De forma que, retirando aqueles que não aceitaram fazer o curso, naquela oportunidade, e considerada a classificação do apelado, ele fica entre os 74. Então, quando o Estado convoca 74 dos classificados no cadastro de reserva para fazer o curso, ele está confessando que vai precisar nomear 74. Porque o Estado não vai despender dinheiro com o curso para não nomear. E o que a sentença fez foi simplesmente aplicar os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que, há um exemplo aqui, vou citar esse aresto, da relatoria da ministra Rosa Weber, na primeira turma, julgado em 14 de março de 2022, em que disse o seguinte: classificação fora do número de vagas previsto no edital, desistência de candidato mais bem classificado, direito à nomeação. Ele aqui está segurando, inclusive, o direito à nomeação, né? Outro, candidato classificado inicialmente fora do número de vagas, desistência de candidato em colocação superior, direito subjetivo à nomeação, ministro Luiz Fux, agravo no recurso extraordinário 1005-047, primeira turma, julgado em 23 de fevereiro de 2017, né? Assim, considerando que a administração convocou 74 candidatos da ampla concorrência para o curso de formação, inequívoco que demonstrou necessidade do preenchimento daquelas vagas, conforme disposição do próprio edital 02/2018, em sua cláusula 4.2, segundo a qual, abro aspas, a convocação de eventuais candidatos classificados para o cadastro de reserva será de responsabilidade da Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, e obedecerá aos critérios de necessidade, oportunidade e conveniência da administração pública, sempre respeitando rigorosamente a ordem de classificação. Ou seja, o Estado, quando convocou, já admitiu essa necessidade. Então, eu não vou me alongar no voto, não, que é uma coisa tão simples. Estou conhecendo do apelo, negando provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. Estou deixando de majorar os honorários, porquanto não são cabíveis desde a origem, né? É como eu voto, senhor presidente. Eu entendo também a fundamentação do relator, doutor Dioclésio. Igualmente, excelência, acompanho o voto do eminente relator. Julgamento concluído. Processo número 9. Doutor Ivan é o relator. Apelação civil 0804-558. Fundação Piauí Previdência e Francisca Maria de Souza Moura. Palavra com o Estado, né? Sim. Obrigado, senhor presidente. Senhores julgadores, desembargador Ivan, relator desse processo. Uma matéria que devo inclusive, abreviar a discussão referente a ela, é aquela matéria recorrente do servidor, né, que ingressou
verdade, não podemos nem chamar de CLT, ele é um empregado público. Ele ingressou antes da Constituição, ele, como seletista, portanto, ele entrou na Justiça do Trabalho, pleiteando o FGTS, sustentando o seu vínculo seletista, obteve decisão favorável, transitada em julgado, e FGTS, desembargador Erivan, durante todo o período, e não só antes de uma eventual transmudação seletista para estatutário. E, nesse caso, o que é que ele pretende? Aposentar-se pelo regime próprio de previdência, o que seria um regime híbrido. Né? Ganha FGTS durante todo o período laborado pelo Estado, todo o período, que a sentença na Justiça do Trabalho, eu tive cuidado de olhar, ela estabelece o pagamento desde a data da promulgação, né? 5 de outubro de 1988, até a data do trânsito julgado da decisão proferida na Justiça do Trabalho, e que ocorreu por volta a decisão do TRT, o acórdão foi de 2013, 2014, e é determinada, os depósitos fundiários são determinados, os pagamentos até a data do trânsito julgado. Então, daí já fica bastante claro, se está diante de uma coisa julgada material, né, que deve ser respeitada, artigo 5º da Constituição, e a parte autora que é o melhor dos dois mundos. Ter um benefício do regime geral de previdência, seletista, FGTS, e aposentar-se pelo regime próprio de previdência, que não tem aquele limitador do regime geral de previdência, que é o teto da Previdência Social e INSS, que é se aposentar pelo regime próprio de previdência, que somente pode ser reconhecido a quem é efetivo. Não se desconhece aqui, desembargador Erivan, não se entenda que o Estado está sustentando contra julgado vinculante do Supremo Tribunal Federal, DPF. Só resgatar aqui o número, que a mente às vezes trai a gente. A DPF número 573. Sabe-se da modulação dos efeitos que o Supremo Tribunal Federal fez, aquele que já implementou os requisitos para aposentadoria, já é aposentado, vai ficar vinculado ao regime próprio. Não é disso que distingue aqui. Há um distingue aqui em relação às outras demandas. Né? O Estado nem se depara com de fato sustentável, mas não se está mais selecionando tais demandas para fazer aqui a sessão, inclusive presencial. O distingue aqui que eu chamo a atenção é de uma decisão da Justiça do Trabalho transitada e julgado, portanto, estamos diante da coisa julgada material, reconhecendo o direito aos depósitos fundiários, e a decisão da Justiça do Trabalho, inclusive, proclama, senhores jogadores, o desembargador Erivan relator, que, em relação à situação jurídica da parte autora, não houve transmudação. Ele afirma, o desembargador relator lá do TRT, 22, 22ª Região, que o vínculo da autora com o Estado do Piauí permaneceu seletista. Né? E aquela lei de 1992 não alterou a natureza de seletista para estatutário. Né? O TRT 22 tem uma, né? Eu não me recordo agora o número, que fala, lógico, e é nula a transmutação de regime que foi administrante da Constituição e não tudo para o regime estatutário, que não ao prévio concurso público, né? Não foi aprovado em concurso público. Mais disso o que a jurisprudência do STF já revela de longa data. Pois bem, então o Estado tenta a situação de servidores que estão na Justiça do Trabalho pleiteando esse reconhecimento, fez editar a Lei 67/2016, que diz, né? Servidores públicos estaduais que tiverem judicialmente declarada a natureza seletista do Estado via da administração autárquica fundacional devem ser incorporados, atualmente ocupados, no regime judicial. Estatuto dos Servidores Públicos do parágrafo 1. Servidores de que trata o cargo legislativo por força das respectivas decisões judiciais não poderão ser filiados ao próprio de previdência, inclusive sem realizar os benefícios previdenciários já concedidos a esses servidores pelo Fundo Estadual de Previdência.
Daí se questiona, esses servidores ficaram desamparados aqui a parte autora? Não, porque a aposentadoria dela será pelo regime geral, ela não ficará sem benefício previdenciário, né? Não é aqui violação da legítima expectativa, a proteção da confiança. Não. A autora optou para a Justiça do Trabalho, teve reconhecido, proclamado o seu vínculo seletista, né? A decisão transitou em julgado, inclusive, assegurou o pagamento dos depósitos fundiários durante todo o período laborado para o Estado do Piauí, não só até uma eventual transmudação, não, é durante todo o período. Então, diante da coisa julgada, né, que a lei e as decisões judiciais, porque está previsto no artigo 15, né, que a lei colocará a salvo, né, o direito adquirido, a coisa julgada, o fato jurídico perfeito, tem como solução para o caso que a modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 573 não se aplica ao presente caso, né? O Supremo decidiu o seguinte, tá? Só para encaminhar já para o final. Procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição, artigo 9 da Lei do Estado do Piauí de 92, do Estado de modo a de previdência social, federativo, não deve da Constituição do Estado do Piauí e por arrastamento do artigo 5 546. Aí vem a ressalva, ressalvando os efeitos da publicação do julgamento mantido no próprio dos servidores do Estado. O que se sustenta essa parte final, essa ressalva, não se aplica justamente pela peculiaridade, e aí onde reside o distingue em relação a essa generalidade de casos, de a parte autora, essa circunstância na Justiça do Trabalho, e ter tido uma decisão passada, julgado, reconhecendo o direito do FGTS durante todo o período, o que não pode ser olvidado aqui nos presentes autos, porque e aí prometo realmente finalizar, se chancelada a conclusão que chegou à sentença recorrida, a autora estará sendo a ela conferido que não existe previsão legal para isso. Receber o FGTS, que é próprio de excelente empregado público, aposentar-se no regime próprio de previdência. Não há legal constitucional para isso. Então, finalizo, senhor presidente, no sentido de rever julgar em prova. É o que se requer. Doutor Marcelo, o microfone tem falhado bastante, mas deu para compreender bem, né? O seu microfone tem falhado bastante, mas deu para compreender. Perdão, realmente eu estou hoje com instabilidade aqui na internet, perdão. Fala com o relator. Senhor presidente, eu vou transcrever do voto do ministro relator Roberto Barroso nos embargos na DPF 573, aquilo que interessa, que foi onde ele fez a modulação dos efeitos. Abro aspas. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e, aqui é uma adição, e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata, mantidos esses no regime próprio do servidor daquele Estado. Eu não sei, me perdoe, de onde foi que a Procuradoria do Estado tirou mais uma exceção. Se o Supremo quisesse ter excluído mais gente, ele teria dito, e aqueles que tiveram o vínculo, né, seletista reconhecido pela Justiça do Trabalho. O acordo não diz isso. Se o acordo não diz isso, não sou eu que vou dizer, né? A parte apelada ela cumpriu todas as condições de aposentadoria e já recebe, inclusive, abono de permanência desde 2015. Certo? Pela modulação dos efeitos, só quem
adquirir as condições de aposentadoria após 24 de abril de 2023, que é quando completa 12 meses do período da publicação, é que não terá mais direito a essa aposentadoria pelo regime próprio. Então, para mim, isso aqui não tem o que discutir. Nós já julgamos semana passada e eu estou, nos termos da decisão também que nós fizemos na passada, conhecendo do recurso, mas negando provimento, mantendo a sentença na sua integralidade, senhor presidente. Eu acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente, acompanho o gabinete relator, senhor presidente. Concluída a votação, processo número 10, agora. 10. Relação civil 81, 62, 31, 69, 2017. Embargador Erivan é o relator. Rita Maria Costa Nascimento e o Estado do Piauí. Palavra com o doutor Sequeira. Obrigado, presidente. Esse caso aqui, eu vou me ater a um tópico específico das razões recursais do Estado, do presidente, embargador Erivan, doutor Dioclésio, que é uma matéria que, inclusive, eu já submeti à consideração da Câmara em outras oportunidades e foi acolhido. A parte autora, ela pleiteia diversas, ela deduz de hora extra, adicional noturno. A sentença acolheu apenas o adicional noturno, horas noturnas, que é remunerada de forma diferenciada em relação à hora normal de trabalho. A demanda foi proposta na comarca de Teresina, no ano de 2017, salvo engano, tendo atribuído, a parte autora atribuiu, deu a causa, o valor de 38 mil, inclusive ela liquida cada pedido, lá na petição inicial, no topo dos pedidos, ela liquida cada pedido, somados, totaliza 38 mil reais. No ano de 2017, após a data de instalação dos juizados especiais da Fazenda Pública, não havendo qualquer complexidade aqui da matéria, e por sinal, ainda que houvesse complexidade, o STJ já proclamou que o fator complexidade não é matéria que afasta a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Há precedentes nesse sentido, mas não é o caso. Então, o Estado traz aqui a prejudicial, na verdade, a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, né, do juiz Acol, sustentando ser competente o juizado especial da Fazenda Pública justamente pelo valor dado à causa. Mas não só pelo valor estabelecido lá na última linha da petição inicial, mas porque a própria parte autora, quando liquida cada pedido, ela já estabelece o quantum. Ela coloca lá, hora extra, aí coloca tantos mil, adicional noturno, tantos mil. Aí ela soma e coloca o valor da causa, 38 mil. No ano de 2017, em que o valor de alçada, considerado salário mínimo, esse valor atribuído pela parte autora é bem aquém do valor de alçada que estabelece, que é utilizado como parâmetro para se estabelecer a competência e a absoluta, diga-se de passagem, dos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, tendo sido a ação distribuída após a data de instalação dos juizados especiais da Fazenda Pública da comarca de Teresina, sendo absoluta a natureza dessa competência, não havendo qualquer complexidade que pudesse excepcionar o processamento do feito lá na unidade especial, né, juizado especial, de rigor, e é aí que eu já finalizo a própria sustentação, postulando que seja acolhida, né, a preliminar de incompetência da Justiça Comum, né, portanto, que o provimento do apelo se dê, apelo do Estado, no sentido de anular a sentença proferida e se determine o envio dos autos a juizado especial da Fazenda Pública. É o que se requer, senhor julgador. Muito obrigado. Relator. A matéria nós já decidimos aqui, senhor presidente. Eu estou, de fato, conhecendo das apelações, dando provimento pela apelação interposta apenas pela parte ré, no caso o Estado, para reconhecer a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, que julgou o feito, e determinar a remessa dos autos ao juizado especial da Fazenda Pública,
nos termos do artigo 63, parágrafo 4º do CPC, respeitando, porém, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo 64, que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Estou mantendo os efeitos da decisão que foi proferida pelo juiz incompetente. Ademais, julgo prejudicada todas as demais matérias abordadas nos recursos. Estou deixando de fixar os honorários por quanto que o processo terá seguimento ainda. É como eu voto. De acordo com o relator, doutor Dioclésio. Igualmente, de acordo com o relator, senhor presidente. Processo 11º, apelação civil 080-2401-36/2017, acidente de trânsito, Dalvina Maria da Conceição de Souza, Estado do Piauí. Desembargador Erivan Lopes é o relator. Palavra com o Estado. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Senhores julgadores, mais uma demanda indenizatória proposta em face do Estado do Piauí. Desta feita, tendo como causa de pedir uma colisão, um acidente ocorrido em uma via, rodovia estadual. Essa, em breves palavras, em resumo, é a causa de pedir e o pedido. A causa de pedir esse acidente com a alegação de omissão, de fiscalização, de sinalização por parte do Estado dessa via pública estadual, que teria ocasionado esse dano, que o dano foi a colisão, né? Houve a colisão da parte autora, na verdade, são vários autores aqui, né? Dalvina, João da Cruz, Olismar, e, neste caso, colisão com um animal solto na pista. Né? A parte autora sustenta que houve omissão, uma omissão do poder público em relação a um suposto dever de fiscalizar todo o tráfego de animais, né? Portanto, toda a extensão da via, dessa rodovia estadual, e afirma com isso que deve haver uma reparação civil em razão do dano ocorrido, essa colisão com o animal solto na pista. A sentença, deve-se dizer, ela extinguiu o feito, sem resolução do mérito, tendo sido proclamada a ausência de legitimidade passiva ad causam do Estado do Piauí, tendo invocado o magistrado sentenciante o 936 do Código Civil. Pois bem, e o 936 do Código Civil, já dentro aqui na sustentação propriamente dita, ele afirma, e é bastante categórico, quando diz que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Né? Há um enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil que corrobora essa compreensão quando estabelece, é lógico que é enunciado de jornada, ele não é vinculante, mas é uma manifestação doutrinária, né, de pensadores do direito, para justamente interpretar as normas postas. E esse enunciado diz: a responsabilidade civil do dono ou detentor do animal é objetiva, admitindo-se a excludente do fato exclusivo de terceiro. Pois bem, acerca do entendimento aqui que se pode extrair do Egrégio Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade civil do dono do animal pela reparação de danos materiais e morais suportados em razão de acidente que tenha sido ocasionado por colisão com o animal, eu trago um julgado recentíssimo de desembargador Erivan, do ano de 2022, que foi proferido na apelação civil 082-5369, dígito 26 de 2018, processo de 2018, relator o desembargador Pedro Macedo, 5ª Câmara de Direito Público. Me permita uma breve menção a esse julgado, porque ele ilustra, de certa forma, isso que foi afirmado anteriormente. Seja com relação à ausência de legitimidade do Estado do Piauí, como reconhecido na sentença, seja em relação a se proclamar que o responsável, no caso, é o dono do animal.
Então, diz aqui a emenda: processual civil, apelação civil, ação reparatória, acidente de trânsito causado por colisão de veículo com suposto animal na pista de rolamento, estrada vicinal, relação, caso comprovada, seria de natureza consumerista, responsabilidade civil objetiva não afeta a administração pública e legitimidade passiva ad causam, extinção do feito sem resolução do mérito, manutenção da sentença extintiva, recurso conhecido, mas improvido. E aí, Sua Excelência, o desembargador Pedro Macedo diz: portanto, à luz do CDC e do Código Civil 2002, teríamos uma responsabilidade objetiva concorrente entre o suposto dono ou detentor do animal e a concessionária, que, por sua vez, poderia exercer o direito de regresso. Com efeito, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que eventual reparação em razão danos causados por veículos decorrentes de acidente com animal na pista não implica responsabilidade objetiva da administração pública. Precedente. Recurso conhecido, mas improvido. Há um último julgado que eu citarei, da primeira Câmara de Direito Público, o desembargador Fernando Carvalho Mendes, no mesmo sentido. Apelação civil à responsabilidade civil, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, acidente de trânsito animal bovino solto na rodovia, animal pertencente a particulares, responsabilidade do Estado não configurada, responsabilidade do proprietário do animal, artigo 936 do Código Civil, recurso conhecido e improvido, no tópico 3 da ementa. Observe que referido acidente ocorreu em virtude de ingresso de um animal na pista. Entretanto, não se pode entender que o animal solto na pista decorreu de alguma falha do serviço público estadual, não sendo possível o poder público fiscalizar todas as propriedades rurais que margeiam a pista. Assim, não se verifica nexo de causalidade entre o acidente e a alegada omissão do poder público estadual. E, na parte final, portanto, o dono ou detentor do animal, denominado genericamente guardião, é quem responderá pelos danos causados a terceiro, incluindo as hipóteses de acidente de trânsito provocados pelo bicho. Não há que se falar em responsabilidade por omissão do ente público, haja vista que, por se tratar de animal pertencente a particular, o dono ou detentor do animal é quem responderá pelos danos causados a terceiros. Essa aqui foi a apelação 000-329, dígito 96-2014, relator de desembargador Fernando Carvalho Mendes, julgado em 17 de maio de 2018, primeira Câmara de Direito Público. Então, senhores julgadores, a própria, voltando, digo eu agora, a própria legislação, ela já traz uma definição prévia da responsabilidade do dono ou detentor, né, do animal, pelo fato de que o animal tenha causado dano a outrem, né, na esteira aqui que estabelece o Código Civil. Então, a parte autora moveu a ação em desfavor do Estado do Piauí, quando deveria fazê-lo em desfavor do detentor do animal, como aqui estamos vendo, que a própria lei diz, e a jurisprudência, os julgados que colhi aqui do TJ, reafirmam isso. Então, pretender que o Estado seja responsabilidade no caso concreto implicaria a intelecção de que o Estado seria um garantidor universal, né, contra todo e qualquer dano nas estradas estaduais, né, o que implicaria o acolhimento da chamada teoria da responsabilidade integral, né, e não a do risco administrativo. E como se sabe, a teoria acolhida, a leitura que se faz do 37, parágrafo 6 da Constituição, isso é pacífico, é a teoria do risco administrativo, salvo raríssimas exceções que albergam a chamada teoria do risco integral, por exemplo, quando se está diante de danos causados por instalações nucleares, que não é o caso. Pois bem, então, a decisão que concluiu pela ilegitimidade passiva do Estado, ela está na esteira do que estabelece aqui o Código Civil, do que reconhece vários julgados do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que citei há pouco. E dizer que, no mérito, tratando de responsabilidade do Estado por omissão, que é o que se defende, né, agora abordando o mérito, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que o que vige é a responsabilidade subjetiva e não objetiva. Porque se aponta como causa de pedido uma omissão e não um ato comissivo do Estado. Então, exige-se a demonstração de dolo ou culpa, né? Então, além dos tradicionais requisitos, né, dano, né, o fato em si, a conduta, e o nexo de causalidade, é imperiosa a demonstração dessa falha
né, dessa culpa, por assim dizer, porque ela é o cerne da responsabilidade subjetiva que se aplica ao caso. Do contrário, como disse, está-se acolhendo, falei anteriormente, já me encaminhando para o final, está-se acolhendo a teoria do risco integral, que é inaplicável no ordenamento jurídico como regra. Então, há uma nítida, caso superada aquela preliminar de ilegitimidade passiva, que foi proclamada na sentença, adentrando-se o mérito, há uma nítida excludente de responsabilidade civil no caso concreto, que é a culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade exclusiva de terceiro, proprietário do animal, né? Que, na verdade, é o responsável direto pelo evento danoso, né? Conforme citei aqui nos arestos. Então, diante de todo o exposto, senhores julgadores, se requer o desprovimento do apelo interposto. Muito obrigado. Palavra com o relator. Vou fazer um voto mais resumido, para ficar de mais fácil compreensão. O esposo e pai dos apelantes transitava por uma PI em uma motocicleta quando abalroou no animal, no jumento, e veio a óbito. A esposa e filhos entraram com ação de indenização e com um pedido de pensionamento contra o Estado do Piauí, que é o responsável pela construção e a manutenção da PI. O juiz disse assim, não, a responsabilidade aí não é do Estado. E extinguiu o processo, certo? Excluindo o Estado da responsabilidade. O Estado vem aqui na sustentação oral e diz assim, primeiro, a responsabilidade é solidária e o Estado só responderia se tivesse concorrido. A responsabilidade é do dono do animal. Depois disse que não ficou configurada a culpa, seja em qualquer das suas modalidades, imperícia, negligência ou imprudência. Bom, vamos por partes. Primeiro, o Estado não nega que o acidente aconteceu e que o pai e esposo dos requerentes veio a óbito em decorrência do acidente. Então, nós temos o fato, nós temos o resultado e temos o nexo de causalidade. É só buscar de quem é a responsabilidade, no caso, pelo acidente. Primeiro, compreendo, e eu não tenho dúvida de que o Estado também, de que esta culpa concorrente do dono do animal, ela é a autorização regressiva do Estado contra o dono do animal, mas não exclui a responsabilidade do Estado para com as pessoas que sofreram dano em razão do falecimento da vítima. Então, essa culpa concorrente entre Estado e dono do animal, ela não exclui a responsabilidade do Estado. A vítima pode entrar com pedido contra o Estado que tem ação regressiva contra o dono do animal. E o Supremo Tribunal Federal entende que, no caso de omissão, no caso aí a omissão no dever de vigilância da estrada por onde transitam os veículos que pagam o IPVA ao Estado, com fundamento no artigo 37.6, quando, abre aspas, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do poder público em impedir sua ocorrência, quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo, surge a obrigação de indenizar independentemente da prova de culpa na conduta administrativa. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, pleno, no recurso extraordinário 84.1526, da relatoria do ministro Luiz Fux, de repercussão geral, julgado em 30 de março de 2016. O Superior Tribunal de Justiça, no caso de acidentes provocados por animais soltos na rodovia, que é o caso tratado neste processo, possui entendimento de que se trata de negligência da administração, diante do dever estatal de vigilância, portanto, uma omissão específica do poder público. E eu transcrevo aqui, abro aspas, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a presença de animais em faixa de rolamento de rodovia pode se traduzir em negligência da administração diante do dever estatal de vigilância ostensiva e adequada a propiciar segurança a os que trafegam pela rodovia. Agravo interno, no agravo, no recurso especial 17.77.580, né, da primeira turma, julgado em 3 de maio de 2021, da relatoria do ministro Sérgio Cuquina. No caso, não se tem dúvida sobre a ocorrência da omissão estatal,
do dano e do nexo de causalidade, pois as provas colacionadas demonstram que o pai e esposo dos autores sofreu o acidente que lhe tirou a vida, provocado por uma animal na pista. Assim, a falha do dever de fiscalização e a vigilância das estradas estaduais, independentemente de culpa de qualquer agente estatal, faz surgir a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar pelo dano moral. Portanto, não há que se falar em exclusão de responsabilidade, pois não foi demonstrada a culpa de terceiros, e pelo menos da vítima, já que sequer se sabe que o animal teria um dono, né? O Estado também disse que a culpa poderia ser da vítima. Neste caso, quem tem todas as condições de provar o contrário é o Estado. Isso aí ocorre a inversão do dono da prova. Assim, o Estado é sim parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responde objetivamente pelo dano causado aos apelantes. No tocante ao quanto indenizatório, a jurisprudência nacional afirma no sentido que o dano moral deve atender à dupla função: reparar o dano buscado e minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. STJ, embargo declaratório no RESP 84501, da relatoria da ministra Eliana Calmon, julgada em 2009. Desculpa. Assim, a indenização deve ser arbitrada com moderação, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A qualificação do dano moral deve observar, portanto, não só as condições pessoais do ofensor e da vítima, mas também os motivos, as consequências de mais elementos que permitam o evento e seus reflexos, sem implicar enriquecimento desmedido e sem causa, tampouco indenização relevante, aquém dos infortúnios experimentados. Nesse cenário, entendo que o valor de R$100 mil se afigura adequado para o caso, sendo suficiente para acalentar o sofrimento suportado pelos familiares do falecido e também para inibir essa conduta omissiva do Estado, né, na fiscalização e vigilância de suas estradas, né? Quanto ao pensionamento mensal, em se tratando de família de baixa renda, é devido ao pagamento, ainda que não demonstrada a renda do de custo, porquanto, nessa hipótese, presume-se a dependência econômica. Trago precedência também do STJ, que vou me dispensar de ler, no que se refere ao termo final do pensionamento, o entendimento do STJ é de que a obrigação de pagamento da pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria a idade correspondente à expectativa média do brasileiro, previsto no momento do seu óbito, segundo estabelecido pelo IBGE. O evento ilícito que causou a morte do cônjuge da autora foi em 2014. Em consulta ao site do IBGE, verifica-se que naquele ano a expectativa de vida do brasileiro era de 74 anos e 6 meses, devendo ser esse o termo final do pensionamento da viúva. Por si, no que se refere ao valor, se não há comprovação de renda da vítima como trabalhador rural, o valor da pensão deve ser fixado em salário mínimo. Em virtude do exposto, eu estou conhecendo do apelo, dando parcial provimento ao recurso para condenar o Estado do Piauí a pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$100 mil e o pensionamento mensal à viúva no valor correspondente a um salário mínimo, tendo como termo inicial a data do óbito do falecido e como termo final a data em que ele completaria 74 anos e 6 meses. Condena ainda o Estado em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor total da condenação. É como eu voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente, excelência, eu acompanho bem assentado o voto do eminente relator, não precisando acrescentar mais nada, porque realmente bem minucioso, configurou bem a responsabilidade objetiva, excluindo essa inovação que eu entendo positiva, trazida pelo procurador, mas não se aplica na espécie, acompanha integralmente o voto do eminente relator. Concluída a votação, processo número 13. Isso. 13. Senhor presidente, eu estou com um problema no PJE, não estou conseguindo abrir meu voto nesse item 13. Vou tentar mais uma vez aqui, se eu não abrir, fica adiado para a próxima sessão, então. Porque não estou conseguindo. PJE, minuto. Deixa eu É ver. o PJE. Presidente, desembargador. Está dando erro inesperado. Diga. Ordem. Diga, Só pergunta a doutora Christian aqui, se acho que foi exaurida aqui a pauta do Estado, né? Os processos de sustentação oral, doutora Christian? Sim, foi, doutor Marcelo. Perfeito. Então, eu como ainda há processo na pauta, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para me retirar e desejar um bom
final de sessão, né? Desejar um trabalho, um bom restante de dia, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Felicidade. Até logo. Próximo. Um abraço, tchau, tchau. O meu também falhou agora, mas voltou. O problema deve ser no PJE mesmo, nós também não estamos conseguindo abrir esse processo. Esse processo é de Luiz Correia, né? Tem advogados também, não sabe se eles vão fazer sustentação, se for. Correio. Não tem Se pedido de for o sustentação, caso, não. Eu não não, estou não tem conseguindo sustentação. Eu abrir. poderia lhe enviar bem aqui, desembargador Erivan, pelo Pois- WhatsApp, se for o Pois caso. mande aí, por favor. Só Ok. precisa mandar a emenda. Deixa eu ver aqui. Não sei se ele vai. Na hora que eu tento abrir, aí ele Ele aqui. foge. Ele só está aí na parte do voto. Deixa eu. Certo. É. Eu vou. Fechou. O relatório está disponível no sistema. Aqui. Eu peguei dentro do íconezinho da balancinha, não tem a emenda, tem só o Uhum. voto. Se eu tiver Então, como, voto. que o meu agora expirou também. Eu vou. Você me mandou e eu vou pegar o voto. Vou ter condição de ler. Parte Né? final. O preparo como requisito de admissibilidade do recurso é matéria de ordem pública, apreciável de ofício pelo juiz adquém, e quando não recolhido no prazo, enseja a pena de deserção. É expressa a previsão do artigo 1007. Quando o pedido de justiça gratuita, a pretensão não foi acatada em análise inicial deste relator, sendo então a oportunidade do recorrente prazo de 5 dias para provar a condição de suficiente e 5 dias para recolher o preparo. Ao contrário do que alega apelante, o ato de intimação para comprovação da hipossuficiência e o acolhimento do preparo foi regularmente realizado no sistema processual, com ciência tácita dos seus advogados idealmente cadastrados. De certo, o ato processual deve se praticar dentro da fase adequada, configurando-se sua preclusão quando a parte não exercita a faculdade processual qual foi intimado no prazo. Nessa circunstância, não tendo sido concedido o benefício da gratuidade judiciária e tampouco realizado, o preparo impõe-se o reconhecimento da deserção, o não recolhimento do apelo interposto pela parte Antônio José dos Santos Lima. Então, o recurso interposto por Antônio José dos Santos Lima, eu não estou conhecendo. Porém, o apelo do município de Luiz Correia, eu estou dizendo que se trata de uma ação civil pública, movida pelo município apelante, que imputou ao réu Antônio José dos Santos Lima e a Francisca Araújo Galeno, que exerceram o cargo de prefeito em administrações petetas, a prática de improbidade administrativa pela não aplicação mínima de recursos na área de educação e saúde, nos exercícios financeiros de 2008 a 2012. Sobre a questão, a sentença recorrida logrou fundamentar idonamente que o réu Francisco Araújo Galeno comprovou a aplicação adequada dos recursos em saúde e educação nos percentuais exigidos pela Constituição, o que se constata através do documento de ID, página 320, e o documento de página 321. Desse modo, que nem o município autor, nem o Ministério Estadual desconstituíram a versão do réu de ter aplicado adequadamente os recursos de saúde e educação. De fato, pelo apelo do município Luiz Correia, se restringe a reiterar as imputações iniciais, sem impugnar as provas apresentadas pelo réu Francisco Araújo Galeno, e sem demonstrar eventual erro injudicando do magistrado na sentença. Dessa forma, não há se falar em ato de improbidade de Francisco Araújo Galeno. O ônus comerciais constitui representação indenizatória
imposta à parte que não vê sua pretensão atendida. Neste caso, o município não logrou êxito em sua acusação contra Francisco Araújo Galeno, que foi absolvido da imputação de improbidade administrativa. Como não é possível mensurar o proveito econômico que ele pretendia, forçoso concluir que a condenação em honorário do município deve seguir o artigo 85, parágrafo 2º, parte final, isto é, dar sobre o valor atualizado da causa. Considerando que o juiz de primeiro grau fixou o valor da causa em R$10.000 e estabeleceu os honorários em 15% do efeito parâmetro, restam atendidos os requisitos do artigo 85. Por tudo que foi exposto, eu estou votando pelo não conhecimento do recurso interposto por Antônio José dos Santos Lima e pelo improvimento do apelo do município Luiz Corrêa. É como eu voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator, doutor Dioclésio. Igualmente acompanho, excelência. Bem, concluída a pauta, né? Alguma observação dos colegas? Alguma coisa? Ficou concluída, ficou adiado apenas os itens 1 e 2 da ampliação de quórum para o próximo. Então, até breve. Até. Tchau. Obrigado. Até logo, todos. Os cumprimentos a todos e um bom fim de semana. Obrigado.